Boa noite, irmãos. É comum a gente saudar as igrejas batistas com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mas hoje eu quero saudar os irmãos desejando que a palavra do Senhor toque em nossos corações, amém? Gostaria de ouvir um homem mais alto. Que a palavra do Senhor toque em nossos corações, amém? Melhorou, graças a Deus. Precisamos ouvir a palavra do Senhor. Bom, a irmã Marilúcia, que é minha irmã, falou assim: não esquece de apresentar a família. Então, está comigo aqui minha mãe, minha esposa, minhas irmãs, cunhado, convidados. Graças a Deus, e também irmãos da Igreja Batista em Calmon-Viana. A verdade, nós tivemos que transferir o culto de lá para cá. Somos poucos membros, mas graças a Deus estamos firmes, perseverantes no Senhor. Aqui é uma igreja pentecostal e graças a Deus por isso. Uma das características muito boas de irmãos pentecostais é o clamor, o fervor na oração. E eu queria convidar os irmãos que vamos ter um momento de oração antes de entrar na palavra. Queria convidar os irmãos que levantassem novamente um clamor, assim como levantamos pelo pequeno Miguel, que o Senhor o restaure aos seus pais. Mas agora eu queria que pedisse que os irmãos levantassem um clamor, como pentecostais que são, em favor de nós, da Igreja de Cristo, para que a palavra que o Senhor vai transmitir essa noite para cada um de nós possa penetrar profundamente em nossos corações, que ela possa rasgar os nossos corações, nos tirar da nossa zona de conforto, que ela possa nos mudar de verdade, que ela possa nos trazer para perto de Deus, a ponto de nós sentirmos tão íntimo, tão próximo deles, por meio da palavra que Ele nos deixou. Então eu vou convidar a igreja, eu vou orar, vocês orem junto comigo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, ó Pai, a glória é Tua, Senhor, a honra é Tua, a Ti pertence, Senhor, todo louvor, toda glória, toda adoração, Pai. Ó Senhor, nós precisamos que o Senhor fale conosco nessa noite, ó Pai. Nós precisamos que a Tua palavra penetre profundamente em nossos corações. Precisamos ser cheios do Teu Santo Espírito, ó Pai, conhecendo a Tua palavra, estando prontos para responder a quem vier nos perguntar quanto à nossa fé, Senhor. Nos torne adultos, ó Pai, que nós possamos deixar de ser crianças e viver no leite, mas que possamos comer alimento sólido, que possamos crescer, Senhor, que as pessoas possam nos consultar como portadores da Tua palavra. Nós somos Teus mensageiros, Senhor. Que nós não venhamos a envergonhar o Teu santo nome, sendo mesquinhos na propagação da Tua palavra, mas que nós possamos ser guerreiros, ó Pai, que possamos ser aqueles atalaias que estão sempre alertando, Cristo está às portas, Cristo está voltando, Ele quer encontrar a sua igreja fazendo a vontade do Pai. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai, que nós possamos, Senhor, nos aquietar a nossa alma, Senhor, nesse momento, que possamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas. Perdoa quando muitas vezes colocamos outras coisas acima da Tua vontade e acima do Teu reino, ó Pai. Ó Senhor, faz de nós, ó Pai, faça em nossas vidas que possamos priorizar o Teu reino, que possamos dar valor àquilo que o Senhor deixou escrito para nós meditarmos, ó Pai. Nós oramos assim, em o nome do Senhor Jesus, para a Tua glória. Amém, Senhor. Obrigado, irmãos, por orarem comigo. Eu sou tão pequeno diante do Senhor. Como eu já falei para os irmãos, e alguns aqui já me conhecem, sou membro da Igreja Batista em Calmon-Viana, vizinhos aqui dos irmãos. É uma igreja pequena, uma igreja que passa por muitas lutas. Pela vontade de Deus, por graça, misericórdia, eu diria até mesmo por um milagre,
Sou pastor naquela igreja, mas não porque tinha uma vasta opções e candidatos ao pastorado, mas porque infelizmente, como nós ouvimos aqui nessa noite, há poucos obreiros, e alguns que se dispõem a assumir esse ministério, infelizmente, uma grande parte faz isso interessado num emprego, num trabalho, estão preocupados em obter alguma renda e não propriamente para cuidar e pastorear as ovelhas do Senhor Jesus. Isso é triste demais, isso é muito triste. Gostaria de fazer aqui uma apresentação mais prolongada e talvez contar algo que fizesse os irmãos descontraírem, ficarem mais relaxados, mais abertos, mas nós temos pouco tempo e o que precisa ser dito essa noite é algo de muito importante. A igreja precisa ouvir, a igreja de Cristo precisa ouvir que ela está marchando numa direção contrária àquela que agrada a Deus. Nós precisamos saber algo muito importante, nós precisamos estar alertas a algo muito importante. A mensagem de hoje fala sobre prioridades. Hoje pela manhã tivemos na nossa igreja uma breve EBD, que foi muito boa. Pudemos compartilhar a palavra do Senhor, e estudamos lá em 1 Pedro capítulo 2, e Pedro fala assim para a sua igreja: olha, vocês precisam desejar o leite espiritual, como uma criança recém-nascida deseja o leite da sua mãe. O leite espiritual, meus amados, é a palavra de Deus. É ela que nos fortalece, é ela que nos enche do Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus vai falar conosco aqui em Mateus capítulo 6. Eu pediria que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse comigo. Eu estou numa versão que é NVI, mas você acompanha aí na versão que você trouxe. Mateus capítulo 6, do versículo 19 até o 34. O Senhor Jesus vai falar sobre prioridades. Aquieta o seu coração. Esquece as coisas lá de fora. Esquece o seu trabalho, o seu curso. Esquece os seus problemas. Esqueça as suas preocupações. Aquieta o seu coração. O Senhor Jesus vai falar com você essa noite, comigo, sobre prioridades. O Senhor Jesus está ensinando os seus discípulos, e aqui Ele quer trazer algo que geralmente todos nós, todos os seres humanos fazemos, uma inversão de prioridades. Estávamos estudando, como o irmão Aldenir disse, na sexta-feira, e o tema era sobre dois discípulos que ignoraram por completo o que o Senhor Jesus havia falado para eles. O Senhor Jesus está se abrindo com seus discípulos. Olha, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos gentios. Ele vai ser espancado, chicoteado. Ele vai ser humilhado, escarnecido pelos gentios. Ele vai receber cuspe no seu rosto. Eles vão matar o Filho do Homem, mas ao terceiro dia Ele vai ressuscitar. E dois discípulos ignoram por completo isso. E fala: Senhor, olha, nós queremos te pedir uma coisa mais absurda. Total desprezo pela dor do Senhor. O que vocês querem? Que um sente à sua esquerda e outro à sua direita. Vocês não sabem o que vocês pedem. Vocês não sabem. E ali foi algo muito bom, sabe? Enquanto eu compartilhava aquilo com os irmãos, a irmã Maria Lúcia já tinha me mandado o texto pelo WhatsApp. Eu já estava ali saboreando aquela mensagem, aquela palavra. Então, quando eu encontrei com os irmãos, foi ainda mais intenso, ainda mais o Senhor falou comigo.
e eu pude compartilhar com os irmãos compartilharam uns com os outros. Que coisa boa, que coisa maravilhosa poder estar ali. Mas infelizmente, meus irmãos, a igreja do Senhor tem caminhado para algo que não é o reino de Deus. Ela tem dado prioridades para outras coisas que não o reino de Deus. Nós cantamos essa noite aqui hinos maravilhosos, cânticos maravilhosos. Nós declaramos que a alegria está no coração, não daquele que é bilionário ou trilionário. A alegria não está no coração daquele que é famoso. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Você conhece a Jesus? Conhece? Nós vamos meditar essa noite e ver se nós de fato conhecemos ao Senhor Jesus. Ele nos conhece, cada um de nós, profundamente. Sabe quando estamos sendo sinceros e quando não estamos sendo. Ele sabe. Ninguém precisa falar para ele quem é o homem, ele sabe quem é. Ele me conhece. Ele conhece o Silvio. Ele sabe quem eu realmente sou. Não posso mentir, não posso enganá-lo. Ele sabe que as minhas prioridades nem sempre são o reino de Deus. E isso é lamentável. Ele sabe se a sua prioridade é o reino de Deus. O Senhor Jesus começa falando com seus discípulos, então, no capítulo 6, versículo 16, ele vai dar algumas instruções, versículo 19, ele vai dar algumas instruções. Ele fala assim: olha, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. O que é acumular tesouro nos céus? Então você deveria se fazer essa pergunta: o que é isso? Como eu acumulo tesouro nos céus? Quando o Senhor Jesus se encontra com um jovem rico, um jovem, ele tinha muitas posses, mas ele era uma pessoa que guardava, ele observava a lei do Senhor, ele se esforçava por isso. O Senhor Jesus fala para ele algo muito importante, um segredo muito importante que ele quer falar para você nessa noite. Ele fala para o jovem: você quer ser salvo? Quero, Senhor. É muito bom tudo isso que você faz, mas uma coisa te falta, só uma. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e você terá. Dá aos pobres, vem e me segue, e você terá um tesouro nos céus. Nós temos que nos desapegar das coisas deste mundo. A nossa esperança não pode estar nas coisas deste mundo. A nossa esperança não pode estar naquilo que está na mente das pessoas que não conhecem a Jesus. Elas têm outras prioridades, elas não querem saber do reino de Deus, mas nós, Pedro fala lá, que olha, nós devemos desejar o leite espiritual como crianças recém-nascidas. E no final desse capítulo ele vai falar: porque nós somos o povo escolhido de Deus. Eu entrei aqui na igreja e graças a Deus que não foi comunicado para os irmãos que era eu que viria pregar aqui. Então cada um veio e se apresentou para mim de uma forma, e eu fiquei observando como cada um se comunicava com visitantes aqui. E assim que eu recebi o irmão Marcos Samu, né? É o profeta da igreja, fiquei sabendo, né? Muito bom. Eu quero dizer, meu irmão, que eu vou sim executar, pôr em prática o dom que Deus me deu. Que todos nós aqui possamos desfrutar desse dom, beber dessa água, porque nós precisamos fazer a vontade de Deus. É tão triste ouvir que a igreja está carente de obreiros. Como pode uma igreja com tantos membros
estar carente de obreiros. Nós cantamos um hino tão maravilhoso, nós repetimos várias vezes, pelo menos mais do que 10 vezes: Jesus, nós te amamos. Jesus, nós te adoramos de coração, eu te amo de coração. Mas quando Jesus te chama, olha, a seara é grande, os obreiros são pequenos, você fala: Senhor, chama outro. Eu te amo, mas eu tenho outras prioridades. Isso é tão triste. Isso é tão triste. O Senhor quer falar conosco nessa noite. Qual é a nossa prioridade? Será que está nos tesouros deste mundo? Será que nós estamos como tolos, como pessoas que não são inteligentes, como pessoas irracionais, acumulando coisas neste mundo que nós não levaremos quando partirmos? Ou será que nós estamos sendo inteligentes, estamos ouvindo a voz do Senhor falando nos nossos ouvidos: vocês precisam me seguir, vocês precisam deixar de lado as coisas deste mundo e precisam me seguir. Versículo 21, pois onde estiver o seu tesouro, ali está também o seu coração. Meu querido, se você não tem colocado o seu coração no tesouro que Deus deixou para você meditar, como Maria, que se colocava ali aos pés do Senhor Jesus, bebendo, se alimentando do pão do céu, enquanto Marta estava para lá e para cá, limpando a sua casa, e ela ainda assim: o Senhor não se incomoda que ela não está me ajudando? Ele fala: ela escolheu a melhor parte, ela está aqui, bebendo e se alimentando de mim. Você está se alimentando do Senhor Jesus? É tão gostoso entoar um louvor que diz assim: olha, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo, eu te amo. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Mas imagina você, como as crianças já foram para a salinha, então a maioria aqui é adulto. E muitos já são casados, alguns estão em um relacionamento, num namoro. Imagina se o seu cônjuge está com você, ou quando vocês estavam namorando, ele fizesse uma declaração e cantasse uma música para você de amor, dizendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas quando vocês não estão juntos, o seu cônjuge fica olhando para outras pessoas e desejando outras pessoas. Você diria que ele ou ela te ama? Você diria? Quando você vem para a igreja cultuar ao Senhor, quando você entrega ao Senhor um louvor como esse, como você diz e declara para as pessoas que estão passando lá fora, elas estão ouvindo, aquele povo está dizendo que a alegria está no coração de conhecer Jesus. Elas estão dizendo: Jesus, eu te amo, eu te adoro de coração. Mas se quando você sai da igreja, você pega a sua Bíblia, coloca lá no canto e fala: Jesus, até domingo que vem, você não ama Jesus. Desculpa te dizer isso, mas se você faz isso, você ama Jesus não de coração, mas da boca para fora. Porque o Senhor Jesus diz na sua palavra: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e os observa, e os põe em prática, esse é o que me ama. Meu querido, se você não medita na lei do Senhor de dia e de noite, não quer dizer necessariamente que você precisa estar com a Bíblia o tempo todo lendo ela. Não é isso. Mas nós devemos aquietar a nossa alma, separar um tempo, senta, deixa os problemas de lado. Faça isso pela manhã. Não faça isso como um mantra, como quem lê um livro de autoajuda. Não faça isso como quem lê um horóscopo. E talvez tem gente que dê até mais valor para um horóscopo do que para a palavra de Deus. Mas senta, fala: Senhor, aquieta a minha alma. Faça o meu coração ouvir a tua voz.
Me chama para perto, na intimidade. Fala, Senhor, fala comigo. Não basta você ler a Bíblia. Você precisa entender o que Deus quer falar para você. Você precisa, quando você terminar a sua leitura, ficar com aquela mensagem o dia inteiro na sua cabeça. O que é que Deus quer me ensinar com isso? Isso não é um amuleto que eu leio, então estou abençoado para o resto do dia. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Cristo me ama, Ele nunca vai me deixar. Mas quando eu coloco outras coisas acima do Senhor, acima dos conselhos do Senhor, eu deixei o Senhor. Espera aí, Senhor, até domingo que vem. Não façam isso. Se fazem, não façam mais. Não façam mais. Isso magoa profundamente o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Apocalipse, nós estamos estudando lá, agora na igreja, eu faço pregações expositivas. Morria de medo de pregar em Apocalipse, porque é um livro profético, mas Deus fala, estuda, medita e prega. Deus tem falado com a igreja. Em Apocalipse capítulo 2 e 3, todo o final da carta que Jesus escreve às igrejas, Ele diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido, meu irmão? Você tem ouvido? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando o Senhor Jesus vai ao Monte da Transfiguração e Ele escolhe ali alguns discípulos para ir com Ele, e ali Ele encontra Elias e Moisés, a voz do Pai Celestial ecoa, fala, esse que está com vocês é o meu Filho amado, ouçam-no. Ele tem muito para falar para vocês, Ele tem muito para ensinar para vocês. Cristo deixou tudo o que nós precisamos saber escrito. Isso custou vida de homens que morreram, tiveram as suas famílias assassinadas, foram queimados vivos, foram degolados, foram enforcados, foram mutilados, sofreram torturas, foram separados das suas famílias, para que hoje eu e você tivéssemos acesso fácil no celular. Muitos tentaram destruir esse livro. Será que talvez nós tivéssemos que passar novamente, como em alguns países que adotaram o comunismo como política e tentaram a todo custo destruir as Bíblias? Era muito difícil ter acesso a um trecho da palavra. Quando eu era adolescente, eu li um livro que chamava Yuri. Ele era um jovem russo, por isso eu coloquei o nome no meu filho, Yuri. Gostei tanto desse livro. Era proibido ter culto como nós estamos tendo aqui. Os pais não podiam ensinar o evangelho para os seus filhos, nem podiam levar seus filhos para as reuniões. Os pais que fossem pegos infringindo essa lei eram levados para campos de concentração e eram afastados das suas famílias. Então, qualquer trechinho que fosse encontrado, qualquer Bíblia era guardado dentro das casas como o tesouro mais valioso. Aquilo era escondido para que as autoridades não achassem. E o momento mais importante da reunião da família era quando se ligava um rádio para disfarçar talvez algum possível espião que estivesse passando por ali, ou um vizinho que fosse comunista e quisesse denunciar aquela família cristã. Então eles ligavam um rádio e eles pegavam a palavra, reuniam seus filhos ali, oravam: Senhor, aquieta a minha alma, eu quero ouvir a tua voz. O momento mais importante. Será que nós teríamos que passar por um momento como esse para pararmos de tratar
o tesouro mais precioso que Deus nos deu, com relaxo, com descaso. Versículo 22, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Porquanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Os irmãos conhecem o Salmo 119? Fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos, luz para o meu caminho. Quando nós olhamos para esse mundo que nós não pertencemos, que nós estamos aqui de passagem, quando nós olhamos para ele através da Bíblia, nós nos enchemos de luz, nós nos enchemos do Espírito Santo, quando nós bebemos e nos alimentamos da palavra de Deus. E se nós fazemos isso, nosso corpo será cheio de luz, cheio de conhecimento, cheio de sabedoria, que Deus deixou escrito para nós, para aqueles que Ele chamou pelo nome e falou: você é meu. Deus fala para os seus discípulos: esse é o filho que eu amo, eu tenho muito prazer nele. Escutam o que Ele tem para te dizer. Nós temos escutado o que o Filho amado de Deus tem para nos dizer? Nós, como igreja, estamos ouvindo aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas? Se os teus olhos forem maus, se você viver nesse mundo olhando pela ótica, os óculos do mundo, deixando a Bíblia de lado, se você se alimenta das coisas do mundo, todo o seu corpo será cheio de trevas. Todo o seu corpo será cheio de trevas. O que nos ilumina, o que ilumina nossa alma, é a palavra de Deus. É ela que nos aproxima de Deus. Deus é luz, Ele não anda nas trevas. Ele conhece todas as coisas, Ele tem pleno conhecimento. Temos que beber de Deus, temos que nos alimentar de Deus, porque senão, se eu achar que aquilo que eu tenho recebido do mundo é luz, Ele fala que grandes trevas serão dentro de você. Há muitas igrejas, e muitas igrejas que se dizem evangélicas, que estão deixando a palavra de Deus, estão colocando verdadeiros coaches nos púlpitos, pessoas que vão fazer massagem no seu ego, pessoas que vão falar: você é especial, sabe, você não precisa fazer nada para Deus, Deus Ele vai fazer tudo por você, você é o centro. E vão pegar algum texto, vão falar: olha, a Bíblia fala que você é a menina dos olhos de Deus, você pode fazer o que você quiser, que Deus não vai te abandonar. E eles pegam trechos da Bíblia para te falar isso, para te ensinar isso. Se essa luz, que não é luz, se esse ensinamento, que não é a palavra de Deus, não é a doutrina de Deus, se o seu coração está cheio disso, grandes trevas há dentro de você, e não luz, não luz. Temos estudado nas quarta-feiras Atos, e quando nós olhamos para o ministério do apóstolo Paulo, ele não tem um tempo para respirar, não há um tempo de fôlego, de descanso para esse irmão. Quando ele está indo para Jerusalém, sabendo que vai morrer, ele enfrenta ali um julgamento corrupto e hipócrita de pessoas que estão odiando ele, porque ele prega o evangelho de Cristo. Então ele sofre ali um espancamento de falsos judeus, de judeus que odeiam a Deus, mas dizem que amam. Ele é espancado,
ele é salvo pela guarda romana. E quando ele pede a palavra, para dar uma palavra para aquele povo, o povo odeia ainda mais ele, depois que ele dá o testemunho de como foi a conversão dele. Ele falou assim, não foi algo que, uma mera emoção, não foi, eu tomei consciência de que os cristãos aqui estão certos. O próprio Senhor apareceu para mim e me disse que eu estava perseguindo Ele. Eu estou aqui fazendo a vontade do Senhor, o Messias que vocês dizem estar esperando. Eles odiaram ainda mais. Os guardas tiveram que tirar Paulo dali, senão eles matariam. No dia seguinte, quando Paulo está lá na sua cela, o próprio Senhor aparece ao lado dele. E quando a gente esperava que o Senhor falasse assim, Paulo, eu vim aqui porque olha, eu estou vendo o seu sofrimento, eu estou vendo quanta injustiça está sendo cometida com você, sabe, você é tão amado, Paulo, dá aqui um abraço, eu te amo. E ali Paulo ficou no conforto do Senhor. Não foi isso que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. O Senhor fala para ele, coragem, Paulo, porque assim como você deu testemunho aqui, importa também que você dê testemunho lá em Jerusalém. A coisa vai apertar, Paulo, ainda vai ficar mais difícil. Como nós podemos pregar a prosperidade nesse mundo, nas coisas que o mundo oferece, quando nós olhamos para Cristo e nós vemos a cruz? Quando nós olhamos para os discípulos de Cristo, nós vemos a cruz. Quando nós olhamos para os grandes mártires, para homens e mulheres que morreram por causa da palavra, morreram e sofreram tantas dores, e falar, Deus quer que eu seja feliz tendo as coisas deste mundo. Não, meus irmãos, o Senhor Jesus fala, se você quer realmente ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, negue as suas vontades, tome a sua cruz. É sofrimento, meus irmãos. Ser cristão é estar preparado para sofrer por causa do nome de Cristo. E siga. Seguir a Cristo não é sair por aí dizendo eu sou cristão. Seguir a Cristo é andar por onde Ele andou, é observar na palavra como Ele andou e imitá-lo. O apóstolo Paulo fala, me imitem enquanto eu estiver imitando a Cristo, sejam meus imitadores. Agora para pensar na sua vida cristã. Você está imitando o apóstolo Paulo? Eu estou imitando a Cristo? Ou eu estou arrumando desculpas para não fazer isso? Qualquer desculpa é válida, qualquer uma. Ontem eu estive aqui, participei com os irmãos de uma palestra para casais, muito boa. Conselhos maravilhosos. Foi muito bom. Eu estou vendo muitos casais aqui, mas no dia, ontem, tinha poucos. Não estou aqui para julgar ninguém. Não estou aqui para isso. Estou aqui para pregar a palavra de Deus. Estou aqui para fazer aquilo que o irmão aqui, que é membro dessa igreja, irmãos de vocês e meu em Cristo, falou. Estou aqui para exercer o meu dom. Estou fazendo isso para a glória de Deus, não para a minha glória. Eu sou um miserável. Eu preciso da graça de Deus. Se Ele não falar através de mim, nós estamos perdendo o nosso tempo aqui. Mas o que você estava fazendo de tão importante que você não estava aqui ontem? Se você é casado, ou se você tem um companheiro, ou uma companheira, um namorado, uma namorada, o que você estava fazendo de tão importante que você não estava em comunhão aqui com os irmãos para aprender como ter um lar feliz? Não estou aqui para te julgar, mas é bom que você pense nisso. É bom que você pense. Qual foi a desculpa que você arrumou para não vir? Pensa nisso. A palestra foi muito boa, uma palavra muito boa, vários conselhos eu coloquei em prática. Ali na mesma hora, olha, escreve ali 5 qualidades que você vê
no seu marido, na sua mulher. Nós fizemos, foi muito bom. Teve uma outra parte também que falou assim sobre crítica. Nem toda crítica ela é má, nem toda crítica é ruim. E eu quero pegar esse ponto para falar sobre algo que eu senti falta nessa palestra. Muito boa, muito maravilhosa. Mas eu senti falta da Bíblia como base da palestra. Então, por favor, assim como foi ensinado que nem toda crítica ela é ruim, ela é destrutiva, essa observação que eu estou trazendo aqui é para o bem da igreja. Tudo que for ensinado na igreja deve ser baseado nesse alicerce. Tudo. Porque tudo que nós precisamos saber, relacionamento conjugal, educar os filhos, trabalho, estudo, futuro, passado, tudo que nós precisamos saber, a Bíblia ensina, porque ela é útil para isso. Toda a Escritura foi inspirada por Deus, toda ela tem tudo que enquanto a irmã ia falando ali sobre como o marido deve se relacionar com a mulher, e como a mulher, os versículos da Bíblia iam pipocando na minha cabeça. Eu falei, quanta oportunidade de falar, olha, não sou eu que estou falando, não é o psicólogo ou terapeuta mais famoso lá dos Estados Unidos que escreveu e está falando, a Bíblia está falando. É Cristo quem está falando, Ele é o Filho amado de Deus, nós devemos escutá-lo. Ninguém tem mais crédito nesse mundo do que Cristo, que é a palavra de Deus. Ninguém. Então, meus irmãos, duas coisas. Por que não vieram ficar em comunhão com a igreja que vocês são membros? Na nossa igreja, muito pequena, nós não temos isso. Se nós fizermos um PG na nossa igreja, vai todo mundo para o PG. Vocês são uma igreja abençoada, com vários membros. Isso é uma bênção da parte de Deus. Qual a sua prioridade? O que você tem colocado como prioridade na sua vida? Estar em comunhão com os irmãos, meditando na palavra de Deus. Nessa mesma palestra, que foi muito boa, quando finalmente eu vi uma projeção, e aí apareceram alguns textos bíblicos, eu falei, aí sim, agora sim. Mas aí infelizmente falou assim, mas nós não vamos ler. Eu falei, puxa, que pena, era o mais importante, que pena. Eu peguei um dos textos que eu tirei foto, fiz a minha lição de casa, eu li em casa. Vocês leram em casa? Os casais que estiveram aqui, leram os textos de Provérbios em casa? Um deles, que é o 23:12, diz assim, dedique à disciplina o seu coração, e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Olha que versículo maravilhoso. E talvez algum teólogo, talvez alguém possa dizer assim, não, mas ele está falando aqui de disciplinas diversas e de palavras que dão conhecimento, ele está falando de ciência, alguma coisa do tipo assim. Mas quando nós vamos para Eclesiastes 12:13, o mesmo autor, ele dá uma conclusão de toda a sabedoria dele. Ele dá vários conselhos maravilhosos, ele tem provérbios maravilhosos. Mas em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, ele fala assim, agora que já se ouviu tudo, agora que já foi falado palavras de sabedoria maravilhosas, aqui está a conclusão: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Olha só, poderíamos ter sido abençoados, porque eu li também ali as perguntinhas para a gente responder em casa, e eu fiquei pensando, todas essas perguntas podem ser respondidas pela Bíblia. Marido, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, amor sacrificial. Eu estou disposto a dar a minha vida para que a minha esposa seja poupada, para que ela fique bem, para que ela fique feliz. Mulheres,
sejam submissas aos seus maridos, assim como a igreja é submissa ao Senhor. A responsabilidade do lar. Josué fala: eu, não sei vocês querem adorar aos ídolos? Vocês querem aí fazer essas barbaridades que vocês estão fazendo? Ok, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o posicionamento do cabeça do lar. A Bíblia está cheia de conselhos maravilhosos. Mais uma vez, por favor, eu peço, não entendam isso como uma crítica destrutiva. No próximo palestra ou encontro de casa, por favor, me chamem. Eu gosto de estar com vocês. Eu gosto. É muito bom. Mas há coisas que precisam ser ditas, há coisas que precisam ser faladas. Versículo 24 fala assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. A quem nós estamos servindo? Pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não podem. O que é que tem prioridade na minha vida? E não pensem que não, mas estudar não é amar o dinheiro. Para que eu estudo? Para que eu faço cursos? Para melhorar, para mim crescer profissionalmente e, obviamente, ganhar mais. Por que eu trabalho tanto? Por que eu me empenho tanto no meu trabalho e me dedico ao trabalho? Para agradar o patrão? Ou para quem tem empresas, para agradar os clientes? Trabalhamos bastante para ganhar dinheiro. Se alguém tem um dom, canta bem, ou fala bem, ou executa bem uma tarefa, e não exerce aquela função para ganhar dinheiro, logo nós falamos: olha, você podia ganhar dinheiro com isso, porque você tem um dom maravilhoso. Mas quantas vezes se escuta assim: olha, você poderia usar isso no reino de Deus, porque o seu dom é maravilhoso, usa isso em prol do reino de Deus. Quantas vezes nós escutamos isso? Eu ouvi hoje, graças a Deus, aqui nessa igreja. Graças a Deus, fiquei muito feliz. Muito feliz. Porque eu não ouvi falar assim: olha, usa o seu dom para ganhar dinheiro. Porque se nós dedicamos a nossa vida, se a nossa prioridade é o dinheiro, nós estamos odiando a Deus. Porque ou você se dedicará a um, ou desprezará o outro. Se dedicamos a nossa atenção, a nossa prioridade às riquezas deste mundo, estamos desprezando a Deus. Isso é um fato. Isso é um fato. Qual é a sua prioridade? Às vezes a gente pensa assim, sabe, olha, mas eu tenho muita coisa para fazer, eu ando muito ocupado, a minha vida é muito cheia de responsabilidades. Saiba, meu querido, segundo as palavras do Senhor, todas as vezes em que você tem a oferta, a oportunidade de servir ao Senhor, coisa simples, de repente marca um dia para fazer uma limpeza na igreja, vamos pintar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, é a comunhão com os irmãos. Você fala: não dá, eu trabalho a semana inteira, eu preciso descansar um pouco, eu tenho um aniversário para ir, eu tenho um casamento para ir, é uma reunião para ensinar os casais a se relacionarem melhor, e você diz: eu tenho coisas mais importantes para fazer. É um acampamento de jovens que você pode estar ajudando uma criança, um adolescente que vai para um lugar ouvir a palavra de Deus. Você fala: eu não tenho dinheiro, mas você gasta o seu dinheiro com outras coisas que não é em prol do reino de Deus. Há tantas oportunidades de eu priorizar o reino de Deus, e eu desprezo todas elas quando eu coloco qualquer outra desculpa para não fazer. Qual é a sua prioridade? Você ama Jesus de coração? Você adora Jesus de coração? Há uma versão da Bíblia que diz: aquele
que tem os meus mandamentos e os guarda, este prova que me ama. Então o Senhor Jesus diz no versículo 25: portanto eu digo, tendo isso em mente, essa questão das prioridades de riqueza e de servir aos senhores, quais óculos eu estou colocando para ver o mundo, qual é a luz que há dentro de mim, tendo isso em mente, o Senhor Jesus fala assim para mim e para você: não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Não se preocupem com essas coisas. É o Senhor Jesus que está falando, é Ele que está falando. Mateus 16, 24, o Senhor Jesus fala assim: olha, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, negue-se, esqueça essas coisas. Uma das coisas que eu coloquei como característica da minha esposa é que eu coloquei assim, que ela cuida de mim. Porque se ela não cuidasse de mim, eu estaria mais mal vestido do que eu já estou aqui hoje. Porque na visão dela eu não estou bem vestido. Ela tinha uma outra roupa para mim, mas eu me sinto desconfortável com paletó, gravata, camisa de manga comprida. Eu transpiro muito. Falei: amor, eu preciso estar à vontade para mim poder não ter nada me atrapalhando na hora de transmitir aos irmãos aquilo que o Senhor quer que eu transmita. Mas uma das qualidades é essa. Mas até aí estamos nos arrumando para vir para a casa do Senhor. Mas o Senhor Jesus fala: não se preocupem com essas coisas, não se preocupem com isso. Versículo 26, observem as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Nós temos mais valor do que qualquer criatura nesse mundo. Nós somos a coroação da criação. Nós somos feitos para adorar o Senhor. O Senhor quer que a gente ouça os seus conselhos maravilhosos. Um dos nomes do Senhor Jesus: maravilhoso conselheiro. Nós cantamos um hino que fala assim, um cântico que fala assim: ainda que a figueira não dê o seu fruto, ainda que não haja o que comer, ainda que os montes se lancem contra mim, ainda assim eu louvarei ao Senhor. Mas sentimos o peso dessa declaração? Você sente o peso dessa declaração? Quando nós perdemos algo de muito valor, seja financeiro, seja sentimental, nós fazemos como Jó. Aquilo é uma adoração verdadeira. Quando ele recebe a pior das notícias, tudo de uma vez só, ele se prostra diante de Deus. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Isso é uma adoração de verdade. O Senhor cuida de nós, Ele nos alimenta. Nós temos muito mais valor do que qualquer criatura. E nós vivemos reclamando que temos pouco tempo. O versículo 27 fala: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem? Quando chega a hora, chega. Pessoas foram para a praia no fim de ano, foram curtir lá o feriado do carnaval, cheios de planos nas suas mentes. Olha, nós vamos aqui descansar um pouco. Outros foram fazer negócio, vão ganhar muito dinheiro com as pessoas que vieram passar as suas férias aqui. De repente tudo inundado. Pessoas perdem seus bens, pessoas perdem suas vidas. Nenhuma daquelas pessoas pôde acrescentar um tempinho sequer a mais para poder colocar em prática os seus planos tão importantes. Nenhuma delas. Quando chegou a hora, elas partiram. E quando elas se colocarem diante de Deus, o que elas tinham para oferecer? Se Deus me levar essa noite, o que eu tenho para oferecer? O apóstolo Paulo fala: nós somos construtores. Foi falado sobre a pedra angular.
1 Pedro capítulo 2 fala que Cristo é a pedra que os construtores rejeitaram, e nós juntos com Ele construímos. Mas o apóstolo Paulo fala: veja como constrói. Veja com o que você constrói. Está construindo com palha? Está construindo com madeira? Ou está construindo com algo sólido, que vai resistir o fogo, que vai colocar ali a prova? Que nós possamos estar investindo no reino de Deus com coisas sólidas. Ele fala assim, no versículo 28: por que vocês se preocupam com roupas? Olha os lírios do campo, eles crescem, e eles são maravilhosos, eles têm, a sua beleza é impressionante. Mas nem mesmo Salomão, aquele que escreveu os provérbios que nós lemos aqui, e tem muitos outros, aquele que foi tão famoso, foi mundialmente conhecido, reis e rainhas vieram ouvir os seus conselhos, ele teve toda a riqueza, toda a glória. Nem mesmo ele se vestiu como lírio do campo, o Senhor Jesus diz. E essa flor, ele fala no versículo 30: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens e mulheres? Olha do que Ele nos chama, quando o nosso foco é nessas coisas: homens e mulheres de pequena fé. Poxa vida, que triste isso. Quando a minha prioridade está nas coisas deste mundo, e não no reino de Deus, e não na palavra de Deus, o Senhor Jesus fala: eu sou um homem de pequena fé, uma mulher de pequena fé. O que você é diante de Cristo? O que você é diante do Senhor? A Bíblia fala que, capítulo 6, versículo 31, aliás, Mateus 17, há uma situação ali os discípulos não conseguem curar uma criança que está com, ou alguns dizem ataque epilético, outros dizem endemoniado. E ali o pai se prostra diante do Senhor e fala: olha, meu filho está sofrendo demais, e seus discípulos não conseguiram curá-lo. O Senhor Jesus fala: que geração perversa, e que não tem fé, é incrédula. Até quando eu vou ter que suportar vocês? Se existe algo que chateia, que magoa o Senhor, é a incredulidade. E não pense você, não pense eu, que porque eu canto um louvor e eu sinto a presença do Espírito na minha vida quando eu estou cantando, que isso é suficiente para agradar a Deus. Precisa muito mais do que isso. Ele fala que sem fé, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que os buscam. Quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós aquietamos a nossa alma, sentamos e falamos: Senhor, fala conosco, nós seremos recompensados por isso. Olha como vale a pena deixar tudo de lado e falar: Senhor, fala comigo, mas você precisa me aproximar dEle e ouvir a sua palavra, porque Romanos 10:17 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 10:17 fala porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Como é que eu vou ter fé para agradar a Deus? Eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso entender. Ainda nesse sentido, Jesus falando sobre deixar essas coisas e focar no reino de Deus, Salmo 127:3 diz assim: é inútil trabalhar tanto desde a madrugada até a noite e se preocupar em conseguir o alimento, porque Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Não é para ficar dormindo o tempo todo que você vai morrer de fome. Aquele dorme é descansar no Senhor, é descansar nele. Eu trabalho, eu estudo, mas a minha prioridade é o reino de Deus. As outras coisas podem esperar, tudo pode esperar, porque o Senhor vai cuidar de cada uma das áreas da minha vida. Ele vai cuidar.
Meu tempo está acabando. Precisamos ir para a conclusão, mas ainda há muita coisa a ser dita. Mas João, capítulo 8, versículo 31, acontece uma situação em que o Senhor Jesus está ali, dando o seu sermão, pregando a palavra, e alguns judeus acreditam no que ele está dizendo. É legal isso aí, que esse mestre está falando aí, é interessante, e os discípulos acreditam nele, e ele fala assim: olha, se vocês são realmente meus discípulos, vocês serão realmente meus discípulos se vocês permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. E o 47 de João 8, 47 diz assim: quem pertence a Deus, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Tem ouvido a palavra de Deus? Você tem ouvido o que o Espírito diz às igrejas? Você tem ouvido o Filho amado de Deus, aquele que Ele tem prazer? Eu tenho feito isso? Essa é a grande pergunta. Sobre prioridades, qual tem sido a minha? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, a que obedece, esse é o que me ama. Salmo capítulo 1, versículo 2, que bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Paulo repreende a igreja, aliás, o autor de Hebreus, a gente fala que é Paulo, mas o autor de Hebreus, capítulo 5, versículo 11, Paulo repreende a igreja, e esse é o grande mal que tem assolado as igrejas nos últimos dias. Vocês se tornaram lentos para aprender. A essa altura já deveriam estar ensinando, mas precisam que alguém os ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Vocês estão precisando de leite e não de alimento sólido. Eu fui em alguns PGs, eu vi o carinho e o amor com que o pastor Nenê prepara o estudo para vocês. Eu vi, sou testemunha disso. Mas parece que para alguns as perguntas estão muito difíceis. Parece que para alguns ele deveria pegar mais leve, trazer algo mais diluído. Será? Será que é o pastor da igreja que tem que maneirar? E dar algo mais, uma papinha? Ou será que sou eu que preciso me dedicar mais à leitura, sentar na mesa com o Senhor, falar: Senhor, fala comigo, é tão difícil entender a Tua palavra, eu tenho tanta dificuldade para entender e aplicar isso em minha vida. Tiago capítulo 1, versículo 5, ele fala assim: olha, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, mas peça com fé, não peça de qualquer jeito. Coloca-se diante do Senhor: Senhor, eu não consegui entender. Lê o texto de novo. Não entendeu, Senhor, não consegui entender, me ajuda, eu sou tão pequeno, eu sou tão fraco. Não conseguiu? Clama de novo, lê o texto de novo. Lucas 18 fala sobre a viúva persistente e o juiz iníquo. Ele fala que a viúva ficava perturbando a vida daquele juiz, até que ele fala assim: não aguento mais essa mulher me perturbando, eu vou atender o pedido dela aqui para ela parar de me perturbar. O Senhor Jesus fala assim: muito mais não vai fazer o Pai Celestial por vocês, se vocês clamarem? Nós temos que insistir, porque o apóstolo Pedro fala: nós temos que desejar o leite espiritual como uma criança recém-nascida. Eu estava falando para os irmãos na igreja, imagina, tem algumas pessoas, o André não gosta de quiabo, né, André? Já pensou se o nutricionista chega para ele e fala assim: André, você precisa gostar de quiabo. Fala: mas eu não gosto. Eu posso até comer, né, mas eu não gosto. Não, mas você tem que gostar. Não é só comer, você tem que gostar de comer quiabo. Não, mas eu não. Aí fica complicado, né? Fica complicado. Como é que nós vamos gostar da palavra de Deus se a nossa carne milita contra o Espírito, se a nossa carne batalha contra o Espírito? Como é que eu vou gostar de ler a Bíblia? Eu gosto de assistir Netflix, as séries, eu gosto de jogar joguinho no celular, eu gosto de dormir, eu gosto de trabalhar para ganhar dinheiro, eu gosto de estudar para tentar uma qualificação melhor no meu trabalho. Mas de ler a Bíblia eu não gosto. É muito chato.
É difícil de entender. Precisamos gostar. Precisamos gostar. E como nós vamos gostar? Se nós praticarmos. E ainda em Hebreus 5, versículo 14, o apóstolo Paulo fala assim, aliás, o autor de Hebreus diz assim: o alimento sólido é para os adultos, que pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir o bem e o mal. Exercício constante, todos os dias. Assim como nós louvamos a Deus e repetimos várias e várias vezes: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Isso é bom. Temos que declarar o nosso amor ao nosso Senhor, mas nós temos que praticar essa declaração como? Todos os dias, sentando com Ele e falando: fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor. Versículo 31 de Mateus 6: portanto, não se preocupem dizendo: o que nós vamos comer, ou o que nós vamos beber, ou o que nós vamos vestir, pois quem se preocupa com essas coisas são os pagãos. Eles é que correm atrás dessas coisas. As pessoas que não têm Deus correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que eu preciso disso. Ele sabe que eu preciso disso. E o Senhor Jesus então encerra essa primeira parte com esses dois últimos versículos. E aqui eu quero encerrar com esses dois últimos versículos. Ele diz no versículo 33: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não a nossa justiça. A nossa justiça para Deus é como um trapo de imundície, mas é o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Amém? Amém, irmãos? Você crê nisso? Pratique, coloque em prática, que talvez no próximo PG, no próximo estudo que o pastor Neném trouxer para vocês, vocês possam então ter mais coisas para compartilhar. Talvez numa próxima palestra tenha mais conteúdo da Bíblia. Talvez no evento com as crianças, adolescentes, no meio das brincadeiras, a palavra seja espalhada, derramada. Em todas as atividades da igreja, sempre a palavra sendo espalhada. Em todos os compromissos que a igreja tiver, você seja o primeiro a dizer: eis-me aqui. Que o pastor Neném possa ser aqui aquele que fala assim: eu estou tranquilo, não preciso de psicólogo, eu não preciso de outra coisa para tirar o estresse e o peso que está sobre mim, porque a minha igreja, ela é comigo. Quando se propõe alguma coisa na igreja, todos deixam de lado as suas coisas e falam: eis-me aqui, porque eu estou aqui para servir a Deus, não para ser servido por Ele, ainda que Ele supra todas as minhas necessidades, quando eu ponho em primeiro lugar o reino de Deus. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia seu próprio mal. E aqui o Senhor encerra. E a minha pergunta continua: qual é a sua prioridade? Qual é a minha prioridade? Pensem nisso, meus irmãos. Nós vamos cantar aqui um louvor que eu pedi para quem pediu louvor. Até peço desculpa para os irmãos do louvor, porque ele é meio complicadinho, né, de tocar. Mas eu queria que a igreja, os irmãos que tocam, eu junto com vocês, prestassem atenção nessa letra. Cantem ela como uma oração. Ela vai dizer coisas verdadeiras sobre o nosso relacionamento com Deus. Ela fala: eu sei que vai ser difícil largar tudo por você, Senhor, eu sei. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, porque o Senhor Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que o Senhor possa impregnar essa palavra em nosso coração.
fazer uma breve oração encerrando, depois os irmãos podem entoar o cântico e a igreja acompanhar. Ó Senhor Deus, Deus maravilhoso, Pai eterno, Pai que cuida, que repreende, que disciplina, que puxa a nossa orelha para o nosso bem, que nos corrige, que nos açoita, para nos afastar das coisas más, das coisas ruins. Pai amoroso que ama verdadeiramente. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu Santo Espírito, nosso tutor, que cuida de nós, que nos ensina com amor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada irmão que veio aqui nessa noite. Abençoe a cada um, Senhor. Abençoe com a Tua palavra, com o Teu ensino, com a Tua repreensão, Pai. Faça-nos crescer, ó Pai. Faça-nos deixar de ser crianças. Faça-nos adultos na fé, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Assim eu oro, pedindo, Senhor, rogando, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.
Som. Ouvindo essa mensagem, meus amados, eu me lembrei de certa feita, Jesus estava trazendo um discurso, e aquele discurso não caiu muito bem aos ouvidos daquelas pessoas que ali estavam, e alguns foram se retirando, saindo, e alguns dos discípulos disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvi-lo? Jesus disse: quereis vós também ir com eles? Não tem vida fácil. O cristianismo não é fácil, queridos. Então quando a gente ouve a palavra de Deus, por mais dura que ela seja, a gente tem que baixar a cabeça e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, eu preciso ser um cumpridor dos teus mandamentos. Então, meu amado, como eu disse, o discurso é difícil de ouvir, mas amém, a gente não quer discurso que apalpe-nos, a gente não quer ouvir palavras de elogios, nós queremos ouvir a palavra de Deus. Então, obrigado, meu querido, por essa palavra. Deus seja glorificado. Eu sei, querido, é difícil mesmo, porque ele estava dizendo ali, aquilo estava mexendo comigo. Quando ele estava falando aqui, eu sei que da mesma forma como doía nos meus ouvidos, doía no seu. E isso é bom, é ótimo que seja assim. Sabe por quê? Porque isso significa que você tem o Espírito Santo que está dentro de você, e a palavra está sendo comunicada dentro de você, porque o que testifica que eu e você somos de Deus é justamente o Espírito Santo. Então, meu amado, vá para casa com essa palavra no seu coração, porque ela é palavra de Deus para mim e para você. Amém, meus queridos? Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé. Eu tenho um recado. Eu ia falar isso mesmo. Chegou ao nosso conhecimento, queridos, que quando Marcelo Carioca estava orando pelas crianças, lembra daquele menino que então foi encontrado, para a glória de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Deus ouve as orações dos seus filhos. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Deus abençoe a todos, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Glória a Deus.